Sempre que fazemos uma tabela dinâmica aqui no Excel, podemos pegar a data, colocar dentro das linhas e assim o Excel vai agrupar para a gente as informações em anos, meses, trimestres ou a data em si. Porém, em momento algum, o Excel consegue agrupar essas informações por semanas. E é justamente isso que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo. Agrupar numa tabela dinâmica as informações por semana. E os totais que a gente colocar também são relacionados a semanas. Uma outra maneira que dá para fazer seria definir intervalos de início e fim de cada semana. Porém, calma, você não vai definir literalmente linha por linha. Você simplesmente vai falar para o Excel agrupar as datas de 7 em 7 dias. Então vamos aprender na prática como aplicar estes dois exemplos diferentes e aí você consegue ver qual a solução melhor para você. Independente de qual método você vai utilizar, a gente precisa ter, primeiro, uma planilha com informações. E você pode utilizar qualquer tipo de planilha diferente. Porém, é muito importante que você tenha uma planilha que tem colunas de datas. Beleza? Porque a partir das datas é que a gente vai quebrar por semanas. Aqui eu tenho uma planilha de vendas. Porém, como eu falei, você pode utilizar qualquer planilha que você quiser. O primeiro método, o segundo método e qualquer outro método, na minha opinião, é muito importante o primeiro passo, selecionar tudo que você tem, seleciona tudo até o final, todas as informações. Beleza, selecionou tudo até o final, o meu tem bastante linhas, ó, 2.700, eu vou transformar em tabela, clicando aqui em cima, inserir e então tabela. O Excel vai dar essa mensagem para mim e vai perguntar se minha tabela tem cabeçalhos, e sim, ela tem, vou clicar no OK e pronto. Agora eu já tenho uma tabela no Excel. Mas, professor, por que fazer uma tabela é importante? Porque tem vários benefícios, como exemplo. Sempre que você inserir novas informações, Enter, automaticamente essas novas informações já vão sendo colocadas dentro das linhas da própria tabela. Assim fica mais fácil a gente atualizar depois as nossas análises. É por isso que eu gosto bastante de utilizar a tabela. Mas enfim, agora que transformamos na tabela, podemos fazer o primeiro método. O segundo método também vai usar a tabela, tá bom? Então não se preocupe. O primeiro método seria o seguinte. Eu vou, em qualquer lugar da minha tabela, na coluna A, coluna B, coluna C, em qualquer lugar, inserir uma coluna nova para me auxiliar a extrair, a partir da data, a semana. Como que eu posso fazer isso? Deixa eu ficar, por exemplo, aqui no final, eu vou inserir uma nova coluna. Exemplo, eu vou simplesmente digitar semanas, Enter. Automaticamente a tabela puxa para mim, ó, uma coluna nova. Ah, professor, o meu Excel não puxou. Olha só, eu digitei e não puxou uma coluna nova. Como é que eu faço? Então você vai lá no final da sua planilha, bem aqui mesmo, ó, no finalzinho dela, clica em qualquer célula. Você está vendo que aqui vai ter um pequeno triângulo. Você vai pegar esse triângulo e arrastar para a direita. Clica, segura e joga para a direita. Pronto. Porque assim você consegue fazer com que o Excel adicione essa nova coluna à sua tabela. Agora, aqui dentro da célula da semana, eu vou utilizar uma fórmula do Excel que vai me auxiliar. Igual semana, aqui ó, número semana. Vou dar 2 cliques, 2 nessa célula, para poder selecionar a função. Basicamente, pessoal, a única coisa que a gente vai precisar fazer dentro dessa fórmula vai ser selecionar a data e depois especificar o tipo de retorno. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, seleciono aqui do lado a primeira data que eu tenho, ponto e vírgula, e o tipo de retorno vai ser onde começa a minha semana. No domingo, na segunda, na terça, na quinta. Vou colocar que começa no domingo. 2 cliques, 2, fecho parênteses e aperto o Enter. Automaticamente o Excel ele vai puxar todas as linhas para mim, com todas as fórmulas, linha por linha. Porém, se o seu não fizer isso, é só você clicar no cantinho dessa célula onde você fez a fórmula, clicar, segurar e arrastar para baixo, tá bom? Então dá para ver, ó, semana 1, semana 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. O meu Excel, de forma automática, já conseguiu quebrar as semanas. E assim eu já consigo agora utilizar uma tabela dinâmica, quebrando as datas por semana. Por quê? Eu posso usar essa coluna como referência. Se você quiser deixar visualmente mais bonito, o que você poderia ainda fazer? Dentro dessa coluna da semana, 2 cliques, 2. Logo aqui no começo, pessoal, depois do sinal de igual, eu vou abrir aspas, escrever semana, espacinho, fecho aspas, e vou digitar o símbolo que é o e-comercial. O que eu vou fazer basicamente? Enter, eu vou juntar a palavra que eu escrevi com o resultado da fórmula. Agora olha que legal que ficou.
Então vamos lá testar na prática que se já vai funcionar essa coluna aqui. Inserir tabela dinâmica. Vou clicar simplesmente no OK. E o que eu quero fazer com essa minha tabela dinâmica? Eu quero ver a data? Não, eu quero ver a semana que está lá embaixo, já está certo. Clico nessa semana aqui, seguro e solto ela dentro das linhas. Assim, a minha tabela dinâmica já vai organizar todas as semanas que eu tenho. Ih, professor, mas ficou errado, olha só. Semana 1, semana 10, tá tudo fora de ordem. Calma que daqui a pouco a gente organiza essa ordem aqui, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, agora venda total e colocar dentro dos valores. Assim a gente já saberia o valor total de venda por semana, ao invés de utilizar o padrão de tabela dinâmica, que nos permite, por padrão, apenas visualizar ano, mês, trimestre, né? Ou ainda a data completa, enfim. Tá vendo que aqui não tem semana, porém, nós mesmos criamos aí a nossa própria semana no Excel. O professor está fora de ordem alfabética. Como é que eu corrijo? Se você clicar dentro da tabela dinâmica nesse próprio filtro, e então classificar de A a Z, o Excel organiza para você, ou dizer, ah, meu professor, estou vendo que não resolveu nada, ainda está fora de ordem. Concordo. 1, 10, está fora. Como é que você pode corrigir esse problema? Vamos voltar na nossa base de dados. E ao invés de eu utilizar, por exemplo, apenas o número 1, eu posso utilizar 01, o número com 2 dígitos. Como que a gente pode fazer isso? Vamos dar 2 cliques dentro dessa fórmula, 1, 2. Pessoal, e lembrando, a fórmula você faz uma vez só, porque sempre que novas linhas forem inseridas na sua tabela, a fórmula também vai ser inserida nas novas linhas, de forma automática. Então você não precisa se preocupar com isso. Você vai fazer só uma vez. Esse número da semana que adicionamos, então precisamos retornar ele com 2 dígitos. Para isso, logo depois do E comercial, eu vou digitar a palavra texto, que nada mais é do que uma fórmula aqui no Excel. 2 cliques, 1, 2. O que eu quero fazer? Eu estou usando a função de texto para transformar o resultado da fórmula número semana, ponto e vírgula, em 2 dígitos. Ou seja, eu vou abrir aspas, 0, 0, fecha aspas. Esse é o formato que eu vou usar, 2 dígitos. Fecho parênteses e aperto Enter. Pronto. Agora está tudo com 2 dígitos. Mas, calma lá, ainda não atualizou nossa tabela dinâmica. Então, design da tabela, atualizar, atualizar tudo. Pronto, é isso aí, resolveu o problema. Deixa eu voltar na minha planilha 1. E de forma automática, você viu que eu nem atualizei. Já ficou certinho aqui para mim, ó. E aí, sim, você pode atualizar de Z a A, de A a Z, e já vai estar tudo organizado por semanas para você. Então, dessa forma, é uma primeira maneira que a gente pode organizar e agrupar as informações de uma base de dados, de uma planilha, usando tabela dinâmica por semana. A segunda maneira que podemos organizar uma tabela, uma base de dados por semanas é diretamente, veja que agora eu nem tenho mais aquela coluna de cálculo, eu vou diretamente inserir uma tabela dinâmica, vou clicar em OK, o Excel já vai adicionar para mim uma nova planilha, com uma nova tabela dinâmica zerada. Eu vou pegar, por exemplo, pessoal, a data e colocar dentro das linhas. E posso também pegar a venda total ou qualquer informação de valor e colocar dentro dos valores. O que importa é, agora eu consigo, aqui ainda não está certo, porém ter um agrupamento de datas e ver os valores referentes a essa data. Como que eu faço para organizar por semanas? Para que a gente possa organizar por semanas, deixa eu primeiro remover as informações que eu não quero ver. Deixa eu remover os meses, clico e removo. Deixa eu remover também os dias, clique e removo. Vou ficar só com as datas em si. Pronto, as datas de forma contínua. Mas está meio certo. Eu estou vendo as datas contínuas, porém eu queria ver por semana. Então digamos que janeiro começa no dia 1/1, certo? Beleza. Eu queria agrupar essas informações. Então vai do dia 1 até o dia 7. Depois, do dia 8 até o dia 14 e assim por diante. Eu vou simplesmente clicar com o botão direito do mouse dentro da minha tabela dinâmica e vou nesta opção, agrupar. Aqui está aparecendo para mim, pessoal, várias opções. Eu vou colocar o seguinte, iniciar em, que é a data mínima, e finalizar em, que seria a data máxima. Você pode colocar intervalos diferentes também, beleza? Porém, aqui eu quero agrupar por dias. E qual que é o número de dias que eu quero agrupar? Eu quero agrupar de 7 em 7. Pronto, ali embaixo, 7 em 7. Poderia agrupar por horas, meses, trimestres, enfim. Deixa eu clicar no OK. Já está mostrando para mim, dentro dessa primeira coluna, um agrupamento, que vai do dia 1 ao dia 7, depois do dia 8 ao dia 14, agrupando dessa forma as informações. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante, de duas maneiras diferentes
que podemos agrupar informações por semana, utilizando uma data que a gente tem dentro da nossa planilha. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.